Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Estão fazendo atividade de português? Que bom, graças a Deus, né? Agora nós vamos trabalhar um pouco de história, vamos conversar um pouco brevemente sobre expressões linguísticas no Brasil, né? Do Brasil, porque algumas são realmente de origem brasileira e outras no Brasil porque vieram de outros lugares para cá, principalmente da Europa, né? Portugal, Espanha, africanos vieram para cá e ficou marcado aqui, né? No nosso português. Assim como as letras estrangeiras, algumas frases também tornaram-se brasileiras, né? A gente coloca como ditos populares, mas que realmente faz parte da fraseologia brasileira e que estão enraizadas aqui, né? As pessoas geralmente falam desse jeito, né? E a gente não sabe qual sua origem ou o porquê disso tudo, né? Então, quando eu vou citar umas 3 aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas tem muitas frases brasileiras que assim, sua origem decorre de fatos históricos ou então de hábitos de vida praticados pela população daqui ou de outros lugares, de outros países, tá certo? Então, assim, quando eu falo assim, eu juro de pé junto que isso aconteceu. A pessoa está querendo dizer que o que ela falou é verdade ou o que ela fez é verdade, que não é mentira. Ela quer dar credibilidade ao que ela falou. Ela diz, eu juro de pé junto. Ou então, tire seu cavalo da chuva que isso não vai acontecer. Quer dizer que o que ela está querendo ou o que alguém está dizendo não vai acontecer, né? O que alguém está dizendo, o que a intenção da pessoa, isso não vai acontecer, é impossível de acontecer. Então você diz, tire seu cavalo da chuva. Ou então, motorista barbeiro, você está num trânsito, né, um engarrafamento, um trânsito enorme, muita movimentação, muita confusão, muito barulho. Aí o motorista vai e diz, motorista barbeiro. Por que ele diz isso, né? Então são expressões históricas, né, expressões brasileiras que vêm de outros lugares, de outros países, ou que são daqui realmente. Então isso é história, né? Faz parte da fraseologia brasileira, importante, rica para a nossa cultura. Então, quando eu falo assim, vou citar uma para vocês. Tire seu cavalo da chuva. Quando aqui a expressão, como eu falei para você, o que alguém falou, tire seu cavalo da chuva, senão não vai acontecer. Isso que você falou não vai acontecer. Então, isso tem um fato histórico, essa frase, né? Antigamente, o meio de locomoção, o meio de transporte das pessoas era através de cavalos, né? Então, as pessoas iam visitar muito as pessoas, assim como hoje, mas iam de cavalo. Então, se o dono da casa pegasse a montaria do cavalo e colocasse na frente de casa, é porque ele estaria ocupado, ele gostaria de uma conversa breve, rápida, né? Ou se o dono da casa pegasse a montaria, pegasse o cavalo, não que seja a montaria, mas o cavalo e colocasse em um lugar protegido, é porque ele queria que houvesse uma conversa mais longa, né, mais duradoura na sua casa. Né? E se ele dissesse assim, pode tirar o seu cavalo da chuva, autorizando o dono a colocar o cavalo em um lugar protegido, é porque ele queria uma conversa animada com aquela pessoa, uma conversa longa, uma prosa bem demorada, né? Bem que interessante. Né? E se o dono não fizesse nada, nem com a montaria, nem com o cavalo, é porque ele não estava afim de papo, né? Mas assim, também acontecia, né? O dono do cavalo pegasse o cavalo e tirasse da chuva, isso era algo indecoroso naquela época, né? O dono ia se sentir ofendido, né? Porque assim, ele não autorizou você tirar o seu cavalo da chuva. Ele não autorizou você ir na casa dele para ir conversar. Então, assim, era um meio de comunicação esse gesto, né? Na verdade. Então, veio para cá, né? Esse fato histórico que acontecia antes, veio para cá geralmente do século XIX, lá para 1800, né? Que tomou outro sentido, né? Essa expressão, tira o cavalo da chuva. Aqui já tem outras intenções, né? Que no caso não é verdade o que você... tire seu cavalo da chuva, que isso não vai acontecer, né? Uma coisa totalmente diferente do que vinha a ser tirar o cavalo da chuva, né?
A outra expressão, jurar de pé juntos. Eu juro de pé junto que isso aconteceu. Quer dizer, você está confirmando que você falou, dando veracidade ao que você está falando, né? Então, essa expressão também é histórica, faz parte de um fato histórico muito, assim, difícil, né? Em uma época, período da Inquisição, onde as pessoas eram torturadas para falar a verdade, né? Então, assim, elas eram presas, amarradas, tanto os pés como as mãos juntos, assim, colocados, né, pendurados por uma corda. E, assim, eles eram torturados e faziam perguntas àquela pessoa enquanto ela estava sendo torturada, para que ela falasse a verdade. Se ela não falasse a verdade, ela seria, né, torturada ou até mesmo morta. Né? Então, assim, essa questão jura de pé junto está relacionada a esse período de tortura que acontecia, né, na Europa. Então, assim, juro de pé junto refere-se... Na Espanha, eles falavam... Na Espanha, como é que eles falavam? Na Espanha, eles falavam assim, acreditar cegamente em tudo. Em Portugal, a questão de negar de pé junto, jurar de pé junto, né? Cada um tinha uma forma diferente de expressar essa frase, tá certo? Então, faz parte do período da Inquisição, que as pessoas eram colocadas realmente amarradas com as mãos e os braços juntos para falar a verdade através de torturas, né, maus tratos, certo? Então, assim, marcou bastante, veio para cá, então essa expressão significa isso, né? Algumas expressões aqui no Brasil, por exemplo, criado mudo, essa frase, criado mudo, essa palavra criado mudo, né? Geralmente vocês têm na cabeceira do lado da cama um criado mudo. Significa o que isso? Isso faz parte do período da escravidão aqui no Brasil, né? Geralmente se colocava um negro, um escravo, ao lado da cama dos seus donos, né? E eles não podiam falar nada, dizer nada, ficar ali caladinho, tá certo? Enquanto os seus donos dormiam. Então, assim, são palavras, são frases que têm um sentido histórico na nossa sociedade, né, no Brasil. Então, a gente tem que saber o sentido de cada coisa que a gente fala. Quando eu falo assim, motorista barbeiro, né, motorista, você é um motorista barbeiro, por que essa confusão no trânsito? O trânsito não anda, motorista barbeiro. Por que motorista barbeiro? Porque no século XV, digamos assim, 1400, 1500, na Europa, né, o que acontecia? Os barbeiros, eles faziam muitas atividades. Além de cortar cabelo, cortar barba, fazer a barba. Eles também faziam sangrias, cortavam calos, eles extraíam dentes, faziam muitas coisas, né? Faziam muitas coisas mesmo. Então, assim, eles faziam coisas que eles não eram preparados para fazer, não eram especialistas, né? E muitas vezes eles deixavam marcas permanentes, né? Erravam, aí deixavam as marcas do que faziam. Então, assim, saía muita coisa errada, porque eles faziam muitos serviços que não eram deles, que não era deles. Então, qualquer situação que acontecia lá na Europa, coisas de barbeiro, né? Porque não sai. Quando diz assim, coisas de barbeiro, é porque não saiu certo, tem alguma coisa errada aí, né? Porque eles não eram especialistas no que estavam fazendo. Eles eram simplesmente barbeiros. Eles tinham que cortar cabelos e fazer a barba, mas eles faziam coisas além, né? Coisas que eles não tinham preparo, especialização para isso. Então, ficou marcado como coisas de barbeiro, coisas erradas. Se aqui no Brasil, se alguém faz alguma coisa errada, por exemplo, no trânsito, se não está havendo movimentação, ou houve algum erro, né, que aconteceu no trânsito, aí diz motorista barbeiro, porque alguma coisa errada está acontecendo, né? Aí estão relacionando com o fato errado, a infelicidade do serviço errado, ao barbeiro, que antigamente era visto como faz tudo e muitas coisas não fazia certo, ficavam marcas permanentes, né? Imagina, né? Deixar marcas permanentes na pessoa. Então, assim, quando fala motorista barbeiro,
A questão do barbeiro vem da Europa, mas quando fala motorista barbeiro, já foi o brasileiro quem, né, pegou essa frase do barbeiro e incluiu o motorista, né? Fez uma salada aí. Então, muitas frases, muitos ditos populares, muitas expressões provêm de outros países, Europa, África, Portugal, Espanha. Pra cá, né, nós somos ricos culturalmente de influências estrangeiras, tá certo? Então, é só uma pincelada no que eu disse pra vocês, né? Tem muito mais coisa, muito mais frase. E eu mandei uma atividade pra vocês fazerem, ou mamãe vai imprimir, ou mamãe vai escrever no caderno pra vocês executarem, tá certo? Bons estudos, espero que tenham gostado. Beijo da tia, saudades, fiquem com Deus. Tchau.